Você acompanha agora a meditação da Palavra de Deus com o Padre Vanderlei. Despertar com Jesus. Hoje é terça-feira, nós começamos a semana, sexta da Semana do Tempo Comum. Hoje é 19 de julho, terça-feira, e eu trago hoje a Palavra de Deus para você. Hoje Maria quer ver o seu filho e não consegue porque a casa está repleta de gente escutando o seu filho. À primeira vista, a reação de Jesus soa como um desprezo para sua mãe. Mas é todo o contrário, porque Jesus amplia a questão familiar e a questão dos seus irmãos. Cristo falava de sua mãe no mais importante de um bom filho de Deus. A obediência e a vontade divina. Você lembra das palavras com que a Virgem respondeu ao arcanjo São Gabriel? Preste atenção. Acolhamos em nosso coração a palavra de Deus e Deus hoje quer falar contigo. Abra sua Bíblia e acolha comigo essas maravilhas que estão no Evangelho e ouça o Evangelho de hoje. Por isso eu convido você a dar uma paradinha em Mateus capítulo 12, nos versículos 46 a 50, que é o finalzinho praticamente do capítulo 12. Jesus vai nos dizer: Jesus ainda estava para falar às multidões. Eis que sua mãe e seus irmãos estavam fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse a Jesus: eis tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Respondendo, ele disse à pessoa que tinha avisado: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E apontando para a mão para os seus discípulos, disse: eis minha mãe, meus irmãos, pois aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, este é meus irmãos e minha mãe. Meus queridos, amados, você que nos acompanha aqui pelo YouTube, você que está nas redes sociais, o Evangelho de hoje, ele declara de que sua verdadeira família são muito além dos vínculos familiares. Por isso ele diz: o que cumpre a vontade de meu Pai Celestial, este é minha mãe. Vamos olhar um pouquinho mais para o Evangelho de hoje, que apresenta-nos logo no início algo surpreendente. Quem é minha mãe? Mateus 12, 48. Pergunta-se a Jesus: parece que o Senhor tem uma atitude depreciativa para com Maria. Não é isso. O que Jesus quer deixar claro é que aqui, aos olhos de Deus, o valor decisivo da pessoa não reside apenas no aspecto da carne e do sangue, mas na disposição espiritual de aceitar a vontade de Deus. Entenda isso. E estendendo a mão para os seus discípulos, ele acrescentou: eis aí a minha mãe, eis aí aqui os meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, este é minha mãe. Mateus, no capítulo 12, 49 a 50, nos deixa claro que naquele momento a vontade de Deus era que ele evangelizasse aqueles que o ouviam e o que eles escutavam. Por isso estava acima de qualquer outro valor, por mais estranhável que fosse, para fazer a vontade do Pai. Jesus Cristo deixa claro que Maria agora vai pregar longe de casa. Mas quem se empenhou mais a cumprir a vontade de Deus do que Maria? Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Você vai encontrar ele em Lucas, no capítulo 1, versículo 38. Por isso, Santo Agostinho diz que Maria, a primeira que acolheu a palavra de Deus no seu espírito, pela obediência, e somente depois a concebeu no seu seio pela encarnação. Por outras palavras, Deus ama-nos na medida da nossa santidade. Maria é santíssima, por isso ela é a amadíssima. Assim, ser santo não é uma razão pela qual Deus nos ama. Pelo contrário, porque Ele nos ama e faz-nos santos. O primeiro a amar é sempre o Senhor. Veja lá 1 João capítulo 4, versículos 10. Maria ensina-nos isto a dizer: pôs aos olhos da humildade a sua serva. Aos olhos de Deus nós somos pequenos, mas Ele quer nos engrandecer e santificar, que seu dia seja enfeitado por um sorriso largo e de uma alma florida de fé. Receba a bênção de Deus Todo-Poderoso na sua vida, no seu trabalho, nos seus estudos e na sua família. Que o Deus Todo-Poderoso derrame a sua bênção ao longo desse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma linda semana
e que os dias sejam doces e leves e abençoados para você. Uma feliz terça-feira.